Vamos ver nesse vídeo aqui mais alguns exemplos de função do segundo grau ou função quadrática. Problemas do Enem, certo? Esse aqui, do Enem 2016. Vamos aqui ao enunciado, certo? Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue, certo? Sabe-se que o número F de infectados é dado pela seguinte função. Número de infectados é dado por essa função F. Em que T é expresso em dias, T é dias, né? T0 é o dia anterior à primeira infecção, certo? Ou seja, T0 é o dia que não teve nenhuma infecção. T1 já é o dia que aparece a primeira infecção. Substitui T1 aqui, aparece F é o tanto de infectados daquele dia, certo? T0 é o dia anterior à primeira infecção. Tal expressão é válida para os primeiros 60 dias da epidemia, certo? A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas, certo? E uma segunda detetização precisou acontecer. A segunda detetização começou no dia... Aí quer que você diga qual desses dias começou a segunda detetização. Certo? Resumindo, você tem a epidemia, que é dada por essa equação aqui, certo? T é o tempo em dia, T0 é o dia em que não ocorreu nenhuma infecção, certo? Anterior à primeira infecção, T1 é o primeiro dia que ocorre a infecção, certo? E F é o número de infectados, certo? Aí ele disse que essa equação aqui vale para os primeiros 60 dias, certo? E ele decidiu, certo? A Secretaria de Saúde decidiu que quando chegasse ao número de infectados, chegasse a 1.600, precisaria ser feita uma segunda detetização. E ele quer saber em que dia começou essa segunda detetização. 19º, 20º, certo? Vamos lá, certo? Vamos lá, resolução. Observe que a equação que descreve dias em função do número de infectados é uma equação do segundo grau. Ó. Em vez de x, você tem um tempo, certo? O termo quadrático, né? E em vez do y, tem um f. Então, o gráfico, né? O gráfico é uma parábola. Ó. Tempo na horizontal, no eixo x, e f, número de infectados, na vertical, certo? E você quer que você encontre, certo? Quer que você encontre o seguinte, né? Em que dia o número chegou a 1.600 infectados? Foi quando ele precisou fazer a segunda detetização, certo? Ou seja, quando o número de infectados chegou a 1.600, você traça aqui uma reta horizontal, né? Chegou a 1.600, certo? Quando o número chegou a 1.600, em que dia? Pronto, ele quer saber isso aqui, ó. Certo? Tempo em que o número de infectados era 1.600. O número de infectados está no eixo vertical, certo? A sua equação é essa aqui, ó. Uma equação do segundo grau, certo? Segundo grau. E observe que ela passa na origem, ó. O número que fica sozinho aqui, ó, aqui é o A, menos 2, o B, 120 e o C é 0. O C 0 quer dizer que corta o eixo vertical no 0, ou seja, passa na origem. Ou seja, quando o tempo for 0, o F dá 0, né? Pronto. Ele quer saber o tempo em que F era 1.600, só isso. Ou seja, o tempo em que o número de infectados era 1.600. Você troca o F por 1.600, tá aqui, ó. Né? Você vai trocar o F por 1.600, ó. Fica 1.600, ó. F1.600 é igual a menos 2T2 mais 120T. E vai descobrir que T é esse. Que T é esse. Certo? Em que tempo o número de infectados era 1.600. Certo? Pronto. Aí você fica com essa equaçãozinha aqui, ó. Troca o F por 1.600. Passa o 1.600 para o lado esquerdo. Fica com essa equação aqui, ó. Certo? Observe que isso aqui é uma equação do segundo grau, né? Certo? O A é menos 2. O B é quem multiplica o T, é 120. E o C é menos 1.600. Certo? Então, você vai descobrir em que tempo, certo? Em que tempo essa equação aqui zera. Certo? Em outras palavras, o tempo que o número de infectados era 1.600. Certo? Aí, observe como é a equação do segundo grau, vai tirar o delta, né? B ao quadrado menos 4AC, B é 120 ao quadrado, menos 4 vezes o A, tem que ter muito cuidado com o sinal, ó, o A é negativo, menos 2, né? E o C é negativo, menos 1.600, né? Se ele faz essa continha, o delta vai dar 1.600. E você pode escrever como 16 vezes 100. Para na hora que tirar a raiz, né, fica fácil, porque você sabe quem é a raiz de 16, né, e sabe quem é a raiz de 100, né? O T é menos B mais ou menos a raiz de delta sobre 2A.
certo? Lembrando que estou resolvendo a equação do segundo grau, certo? O menos B, o B é 120, menos 120, mais ou menos a raiz do delta, o delta é 16 vezes 100, 1.600, né? Sobre 2 vezes o A. Cuidado aqui que o A é negativo, é menos 2, certo? Fica menos 120. Por que eu deixei 16 vezes 100? Fica a raiz de 16, né? A raiz de um produto é o produto das raízes, né? Raiz de 16 é 4, raiz de 100 é 10, né? Certo? Sobre menos 4, e a outra raiz é um com sinal com mais e outro sinal com menos. Certo? Uma dá 20, outra dá 40. Certo? Então, em que tempo ocorreu a segunda desinfecção? Certo? Ou seja, o número de infectados foi 1.600. Tem dois tempos diferentes. Certo? É porque a parábola é assim, ó. Está para baixo, ó. Certo? Então, no tempo 20, o valor de F era 1.600. No tempo 40, também o valor de F era 1.600. Certo? Mas ele diz que quando o número de infectados chegou a 1.600, ocorreu uma nova detetização. No tempo 20 ou no tempo 40? Observe que chegou a 1.600 no tempo 20. Chegou mais na frente, mas foi no primeiro instante que chegou a 1.600. Então a resposta do problema é 20. Certo? Tempo que o número de infectados chegou a 1.600. Certo? O número de infectados aqui foi crescendo. Ó. Quando chegou no tempo 20, no 20º dia, o número de infectados era 1.600. Então, qual a resposta? 20 ou 40? É a primeira que ocorre, né? É o primeiro tempo que ocorre o número de infectados 1.600, é o tempo 20. Então, a resposta é 20. Certo? A resposta do problema, nosso probleminha é 20, certo? Digamos que no nosso problema, ele pedisse o gráfico dessa equação aqui. Tempo e número de infectados. Então, rapidinho aqui, né? A parábola é para baixo, o A é menos 2, né? É menos 2. Aí você acha as raízes. Como são as raízes? O tempo que é 0y. O y é o Fzinho aqui. Então, você bota um 0 aqui, ó. Aí resolve a equação. Menos 2t2 vai 120t igual a 0. Aqui você não precisa tirar o delta, certo? Não precisa tirar o delta. Pode fazer também resolvendo, calculando o delta, certo? Usando a formulazinha. Mas como aqui só tem dois termos, você pode colocar um t em evidência, ó. T, ó. Incorreu em evidência, menos 2t, menos 2t2. 120t, ó. Tento colocar o t em evidência. Então, aqui de cara eu já vejo quem são as raízes, ó. Quem é que zera essa equação aqui? Que tempo zera isso aqui? O t, 0, o próprio t, 0, 0, ó. Coloca um 0 aqui, ó. O t, 0. Vai zerar isso aqui, ó. Certo? O outro valor de t que zera essa equação aqui, se você botar 60, ó, aqui, ó. Menos 2 vezes 60, menos 120, mais 120, 0. Então, as duas raízes é 0 e 60. Aqui são as raízes, certo? Valores de t que zeram a coordenada vertical, ó. 0 e 60. Tá? A curva é assim, ó. Isso caso ele pedisse o gráfico, mas ele só pediu, né? Certo? O valor de t, do tempo que o número de infectados chega a 1.600. Então, resumindo rapidamente, basta que você coloque aqui F 1.600, certo? E resolva a equação, tirando o delta e tudo mais. Certo? Quando colocar 1.600, vinha na equação do segundo grau. Aí vou ter que tirar o delta, porque tem três termos. Certo? Então, a resposta é 20. Primeiro dia em que o número de infectados chega a 1.600. Então, é feita uma nova detetização. Aí vamos aqui para o segundo, né? 8 minutos só para falar do problema. Esse outro exemplo, né? Enem 2019. Ó, enunciado aqui, né? O enunciado aqui está meio maluco, porque eu engoli umas palavras, certo? Mas eu vou escrever aqui do lado, certo? O enunciado é o seguinte, ó. No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram, faltou aqui a palavra monitoram, a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente. Q é a substância circulando no sangue do paciente, ao longo do tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo observando que Q é uma função quadrática de T. Certo? Ou seja, você coloca T na horizontal e Q no eixo vertical. Então, o Q é uma função do segundo grau. Certo? Vai dar a equação do segundo grau, uma função quadrática. Certo? Os dados coletados nas duas primeiras horas foram tempo em hora. Com tempo 0 hora, a quantidade de miligramas na corrente sanguínea era 1. 1 hora, 4 miligramas. 2 horas, 6 miligramas. Certo? Para decidir se deve interromper o processo, evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade da substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente. Certo? Após 1 hora do último dado coletado. Certo? Observe que o último dado coletado foi às 2 horas. Certo? Eles querem saber, após 1 hora do último dado coletado, ou seja, certo? Soma 2 mais 1, certo? 3 horas depois, né? Certo? Eles querem saber a quantidade da substância circulando na corrente sanguínea do paciente após 1 hora, certo? Após 1 hora
do último dado coletado. E o último dado coletado foi t igual a 2, 2 horas. Então, somam 2 mais 1, t igual a 3. Ou seja, eu quero saber o que do problema, certo? Quando t for 3, quem é o quê? Só isso, certo? Nas condições expostas, essa quantidade de miligramas será igual a quanto? Aí tem as opções, certo? Então, basta que você saiba a equação dessa parábola, dessa função quadrática, certo? E substitua o t igual a 3, porque você quer saber a quantidade de miligramas no sangue quando t for 3, certo? Olha, observe que é simples fazer, né? Você tem 3 pares ordenados que estão em cima da parábola, certo? Quando o tempo igual a 0, o Q é igual a 1. 0 Q. Quando o tempo é igual a 1, o Q é igual a 4 miligramas. Tempo 1. 2 horas depois, quando o tempo é igual a 2, o T é igual a 6. Então, se eu tenho 3 pares, eu consigo achar o A, o B e o C da curva. Só que no eixo horizontal não é X, é T, né? E no eixo vertical não é Y, é Q. Então, na verdade, eu tenho essa equaçãozinha aqui, né? Certo? Então, eu tenho que achar o A, o B e o C. Achando isso, basta que eu substitua o T igual a 3 para achar a resposta. Ele quer saber, quando o T for 3, o tempo for 3, quanto é o quê? A quantidade de miligramas da substância no sangue do paciente. Substitui o primeiro par, 0 e 1. Bota o T0 aqui, 0, 0, 0A, 0B, 0C, igual a 1. Bota o Q1. T0 e o Q1. Logo você acha de imediato C igual a 1. Pronto, certo? Então a sua equação fica assim, a sua função quadrática. Q de T, AT2 mais BT, acabei de achar o C, substituo por 1. Certo? Essa aqui, né? Falta descobrir quem é o A e o B. Substitui os outros dois pontos, ó, os outros dois pontos. Bota o T igual a 1 e o Q igual a 4, aqui, ó, certo? T igual a 1 e o Q igual a 4. 1A, certo? Mais T igual a 1, 1B, mais 1 é igual a o Q que é 4. Substitui esse segundo ponto aqui, ó. Certo? Pronto, tem uma equação ligando A e B. Preciso de mais uma. Bota o T igual a 2 e o Q igual a 6, ó. O T2 aqui, ó, certo? 2 ao quadrado, 4A, mais 2B, mais 1, Q igual a 6, igual a 6, pronto, certo? Como é que eu resolvi o sistemazinho? 2 equações e 2 incógnitas, eu tenho que descobrir quem é o A e o B, certo? Você pode fazer, pelo método antigo, isolar uma letra e substituir na outra equação, certo? Ou você pode fazer da seguinte forma, eliminar uma letra aqui, pode ser o A ou o B inicialmente, certo? O A ou o B. Vamos eliminar o B. Você multiplica uma das equações, qualquer uma delas, por um número e soma com a de baixo. E qual é a escolha do número? Você escolhe o número tal que elimine a letra B. Ou menos 2, ó, só que escolha menos 2, ó, menos 2 vezes B, menos 2B. Quando eu somar com a de baixo, 0B. Então, multiplica uma equação por um número e soma com a de baixo. Para eliminar uma letra. Certo? Vamos multiplicar por menos 2, a equação inteira. Ó. 1 vezes menos 2, menos 2A. 1B vezes menos 2, menos 2B. 1 vezes menos 2, menos 2. 4 vezes menos 2 é menos 8. Então a equação de cima ficou assim, ó, toda multiplicada por menos 2. Somo com a de baixo, sem mexer nela. Somo, né? Certo? Somo. Certo? Menos 2A mais 4A, 2A. Menos 2B mais 2B, 0 é o B. Não aparece mais o B, ó. Menos 2 mais 1, menos 1. Igual a, e do lado direito agora, menos 8 mais 6, menos 2. Passo menos 1 para o outro lado, vai mais, ó. Mais 1. Certo? 2A igual a menos 1. Aí passo 2 para o outro lado dividindo. A igual a menos 1 meio. Já achei o A, certo? É o termo que multiplica o T ao quadrado. Ó. É menos 1 meio. Certo? É menos 1 meio. Então aqui, ó, certo? Falta eu achar o B, certo? Achando o A, você pode substituir em qualquer uma das equações para encontrar o B. Ou pode usar o mesmo método que eu acabei de usar, né? Você vai multiplicar uma equação por um número de maneira que eu vou eliminar o A. Vou eliminar o A porque eu quero achar o B agora, certo? Se eu multiplicar essa por menos 4, eu elimino o A. Ó. Multiplicando por menos 4 a equação inteira. Menos 4 vezes 1, menos 4A. Menos 4 vezes 1B, menos 4B. Menos 4 vezes 1, menos 4. 4 vezes menos 4, menos 16. A equação dessa aqui multiplicada por menos 4. Agora somo com a de baixo. Somo com a de baixo. Ó. Elimino o A. Ó. Menos 4A mais 4A, 0A. Então a some. Menos 4B mais 2B, menos 2B. Menos 4 mais 1, menos 3. Lado direito da equação. Menos 16 mais 6, menos 10. Certo? Passo menos 3 para o outro lado, vai mais. Certo? Menos 10 mais 3 dá menos 7. Passo menos 2 para o outro lado. Fica menos 7 sobre menos 2. Menos com menos dá mais, né? Fica 7 sobre 2. Certo? Então a equação fica assim, né? A equação fica assim, né? Substitua por
menos 1 meio, substituo B por 7 sobre 2, pronto. Aqui é a equação da minha função, da função de segundo grau, certo? Minha equação de segundo grau. E o que ele quer saber no problema? Quando o tempo for 3, quem é Q? É só substituir. Ó, quando o tempo for 3, substituo T igual a 3 aqui, ó. Certo? Ou seja, o Q de 3 é a resposta do meu problema, né? Certo? Quantos miligramas está no sangue do paciente quando o tempo for 3? Certo? Coloca um 3 aqui, um 3 aqui e um 3 aqui. Você fica com o Q de 3. O Q quando o tempo for 3. 3 ao quadrado, 9 sobre menos 1 meio, mais 7 vezes 9 sobre 2, certo? Mais 1. Fazendo essa continha, substituindo T igual a 3, você vai encontrar o Y ou o Q? 10. Então a resposta é 10. Certo? Então no tempo 3, a quantidade da droga no sangue do paciente é 10 miligramas. Certo? E é isso que ele tá pedindo. Certo? Então o que você precisa aqui, certo? É achar a equação. Como é que você acha a equação? Significa achar o A, o B e o C. Então ele tem que dar, então, 3 pares ordenados. Basta isso, 3 pares ordenados. Se o gráfico passar pela origem, no 0, 0, então fica mais simples, porque o C já dá logo 0. Certo? Se passar para o ponto 0, 0, C já dá 0. Você vai precisar só achar 2 letras. Essa aqui, Enem 2009. Equação de segundo grau também. Um posto de combustível vende 10 mil litros de álcool por dia, a R$ 1,50 cada litro, certo? R$ 1,50. Seu proprietário percebeu que, para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Cada centavo que ele dava de desconto, certo? Em cima desse preço aqui, ele vendia 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia que o preço do álcool foi R$ 1,48, ou seja, 2 centavos de desconto, ó, 1,50 para 1,48, 2 centavos, né? Certo? Foram vendidos 1.200 litros. Cada centavo é 100 litros, né? São 2 centavos de desconto. 200 litros a mais por dia. Certo? Considerando X o valor em centavos do desconto, então, a equação de segundo grau, onde eu vou colocar no eixo. Por que você quer a equação de segundo grau? Porque a resposta aqui só tem a equação de segundo grau. Né? Para cada X, considerando X o valor em centavos do desconto, dado no preço de cada litro. Então, X é o desconto dado. Eu vou colocar no eixo horizontal o desconto. V é o valor em reais arrecadado por dia com a venda do álcool. Certo? Então, a expressão que relaciona V com E, V e X. V com X é. Certo? X na horizontal, desconto. Desconto na horizontal e na vertical, valor arrecadado por dia. Certo? Então, vai dar uma equação desse tipo aqui, ó, segundo grau. Ó. Certo? X, desconto, V, valor arrecadado por dia. Certo? Qual dessas aqui é a verdadeira? Certo? Então, você precisa achar o A, o B e o C. Então, precisa de 3 pares ordenados. Lembrando, certo? Que um par ordenado, no eixo horizontal vai estar X, no eixo vertical vai estar V. Vamos ver aqui. Ele vende 1.000 litros por dia a 1,50. Certo? Qual é o valor arrecadado? Só multiplicar o tanto de litro pelo preço. Então, aqui, ó. Certo? Qual o desconto aqui? 0. Aí vamos lá por desconto. Né? O que é que o problema diz aqui? A cada um centavo de desconto, 100 litros a mais de álcool vendido. Aí se ele baixar para 1,49 o preço, 1 centavo, desconto quanto? 1 centavo. 1 centavo, certo? Quantos litros foram vendidos? 10 mil mais 100, 10.100. Qual o valor arrecadado? Multiplica os dois. Ó. Multiplica o preço pelo tanto de litro vendido. Ó, valor arrecadado. Certo? Agora vamos aqui. Se ele concedeu mais 1 centavo de desconto, 1,49 passou para 1,48. Vendeu mais 100 litros, passou de 1.100 para 1.200. Certo? Então foi quantos centavos concedidos de desconto? 2 centavos, né? 1,50 é o preço sem desconto. Então, 1,48, 2 centavos de desconto. Qual o valor arrecadado? Multiplica o preço pelo tanto de litros. 1,48 por 10.200, ó, dá 15.096. Certo? Quem são meus pares ordenados? Para achar o gráfico. X é o desconto e V o valor arrecadado. 3 pares, ó. 0,15 ó. 0,15 X e V, né? 1 centavo de desconto, ele vai arrecadar 15.049. 2 centavos de desconto, ele vai arrecadar 15.096. Certo? Então é uma parábola que tem 3 pontos, 3 pares. Então isso é o suficiente para achar a equação. Certo? Então vamos lá. Certo? Vamos começar aqui. Certo? O C dessa equação aqui, ó, certo? O C dessa equação, dessa parábola, certo?
é o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical, certo? Onde ele corta o eixo vertical, no ponto em que o x é 0, corta o eixo vertical em 15 mil. Então o seu receio de cara aqui é 15 mil. Ó. Basta você substituir esse parzinho aqui, ó, 0 e 15 mil. Bota o x0 aqui, ó, 0, 0 e bota o v 15 mil. Você vai concluir que C é 15 mil. Então a equação da sua parábola fica assim, ó. Então basta que você descubra agora duas letras, o A e o B. Certo? Então o C é o ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. Certo? Basta você ver o par que tem um x igual a 0. Então o C é 15 mil, tá aqui, ó. Ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. Agora tem que descobrir o A e o B. Você substitui agora os dois outros pares. 1 centavo de desconto, bota 15.049 no eixo vertical. Bota 1 centavo aqui, ó. 1, e o V bota 15.049. Ó, esse par aqui, ó. Certo? 1A mais 1B mais 15 mil é igual a 15.049. Pronto, ficou com essa equação aqui, ó. Certo? Agora substitui o outro par, ordenado. Quando 2 centavos de desconto, quando eu tenho 2 centavos de desconto, eu tenho esse valor vendido. Bota 2 aqui, ó. 2 ao quadrado, 4A, mais 2B, mais 15 mil é igual a 15.096. Certo? Duas equações e duas letras. A princípio posso resolver. Certo? Eu passo esse 15 mil para o lado direito, fica 15.049 menos 15 mil. Essa equação aqui fica assim, ó, certo? A mais B igual a 49. Passo esse 15 mil para o lado direito, aqui fica 15.096 menos 15 mil, dá 96. Essas duas equações ficaram assim, ó, certo? Como é que você resolve? Resolver é achar o A e o B. Achar o A e o B da equação da parábola, da equação do segundo grau, certo? Você pode eliminar uma letra aqui, eu posso eliminar logo o B, multiplicando essa equação toda por menos 2, ó, e somando com o de baixo. Certo? Por que menos 2? Porque menos 2 vezes B, menos 2B mais 2B, zera o B. Eu elimino o B. Então eu escolho multiplicar por menos 2 para eliminar o B. Menos 2 vezes A, menos 2A. Ó. Menos 2 vezes B, menos 2B. Menos 2 vezes 49, menos 98. E somo com a equação de baixo sem alterar. Ó. Quando eu faço isso, ó, somo. Menos 2A mais 4A, 2A. Menos 2B mais 2B, 0B. Elimino o B. Ó. Menos 98 mais 96, menos 2. Certo? Fica 2A igual a menos 2, passo 2 para o outro lado dividindo, certo? 2 por 2 dá 1, o A é menos 1. O A é o termo que multiplica o x2, então a resposta, certo? É uma dessas daqui, ó, que multiplica o x2 menos isso aqui, menos 1, ó, que multiplica, é uma dessas duas aqui a resposta. Ah, pode ser essa aqui também, é uma dessas três, certo? Ou A, ou C, ou D, porque tem o A menos 1, ó. E o B, você pode... logo rápida para ficar mais rápido, substitui o A menos 1 em uma das equações. Pode ser essa aqui, ó. Substitui o A que eu acabei de encontrar, ó, menos 1. Substitui nessa equação aqui, ó, A mais B igual a 49. Bota o A menos 1, pronto. Passo menos 1 para o outro lado, vai mais 1, B é 50. Então o A é menos 1 e o B é 50. Certo? A equação fica assim, né? Menos 1 vezes x2, posso escrever só assim, né? Menos x2. Troco o B por 50, né? Mais 50x, certo? Mais 15 mil. Pronto. Qual é a resposta aqui? Só que tá trocado, né? Os termos estão trocados, né? Mas é a mesma coisa, né? Menos x2, ó, mais 50x, mais 15 mil. Tem esse item aqui, ó, o D. Certo? Só fez trocar a ordem dos termos aqui, certo?